Olá, bem-vindo. Começamos aqui mais uma edição do programa do podcast Garimpo Sustentável. O podcast trata de dar transparência, de trazer à mesa debates importantes, compartilhamento de conhecimento e também a propositura de ideias para solucionar este setor tão importante para a sociedade, tanto no aspecto econômico, como principalmente no aspecto social. E é no aspecto social que nós tratamos as questões do projeto Garimpo Sustentável, que está desenvolvendo uma pesquisa por 12 distritos minerais no estado de Mato Grosso, em 11 municípios, para pesquisar quem são, como vivem, qual a realidade social destes trabalhadores, destas trabalhadoras, destas famílias que orbitam nesse setor tão importante e que, em princípio, faz falta políticas públicas implementadas pelo Estado no aspecto preventivo, no aspecto de cuidado com o cidadão. Sabemos que, do ponto de vista de fiscalização, os órgãos responsáveis têm feito um trabalho e que tem repercutido muito na imprensa, a ponto de colocar todos na mesma vala, a ponto de criar um clima de criminalização num setor composto por pais, mães de família que estão em busca do seu sustento, em busca da defesa da sua dignidade, da sua sobrevivência. Para o debate de hoje, como sempre, tem ao meu lado o gestor do projeto Garimpo Sustentável pela Cor de Mato e a honra de ter, pela primeira vez, um parlamentar, um deputado estadual, conhecedor do assunto também, para trazer aqui o que a Assembleia Legislativa tem feito ou se propôs a fazer nos últimos 4 anos em relação a esse tema e quais outras informações existem que nós ainda não tenhamos detectado nesses 10 meses de projeto até aqui. O projeto Garimpo Sustentável é um produto, é um serviço da Metamate e da Cor de Mato, subsidiados pelo governo do estado de Mato Grosso, que pela primeira vez investe em um serviço de descoberta, de pesquisa, de levantamento de dados para que, no futuro bem próximo, a tão sonhada política pública para o setor possa ser, de fato, desenvolvida e implementada. Quero começar o programa aqui, primeiro agradecendo e passando a palavra para o Dr. Josias, para que ele se apresente e faça suas primeiras considerações. Olá, Johnny. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Programa da internet agora, esse novo veículo de comunicação. Então, a gente procura estar acessível a todos. E é um veículo de comunicação que vem realmente tentar desmistificar esse tema. Tema realmente complexo. Poucos têm coragem, né, de debater, de colocar esse tema debaixo do braço e pelo menos tentar entender o que está acontecendo para esse segmento, né, que realmente há muito tempo não tem olhar nenhum, né, a não ser da polícia. E nós temos hoje um representante desse segmento que, sem dúvida nenhuma, tem muita informação, vem no momento propício e oportuno para conversar conosco, né? Para colocar as informações que ele tem, o que ele tem de dado e tentar passar também um pouco de informação que nós conseguimos captar nesses 10 meses de trabalho de campo, né? É um segmento que realmente está abandonado e precisa de, como você disse agora há pouco, de política pública para esse segmento, né? Ele, por si, não consegue sair de onde está. Precisa do governo, precisa de apoio, precisa de um olhar. E eu acho que essa conversa hoje vai discorrer bem, né? Esse nosso nobre convidado hoje tem bastante conhecimento, bastante informação. É um grande prazer a gente estar conseguindo aumentar o sarrafo, né? Gradativamente a gente está aumentando o nível da nossa conversa. Não é que os outros foram abaixo, mas a gente está conseguindo já chegar e é essa a ideia. Seja bem-vindo aqui, nosso convidado. Muito obrigado, João. Queira Deus que a gente consiga
passar para os nossos internautas, né, as nossas ideias, o que a gente buscou, e passar um momento aqui agradável, tratando de um assunto tão pertinente e complexo. Boa tarde a todos. Obrigado, Josias. É isso aí. O deputado que recebemos na mesa de hoje é o deputado João Batista. Ele tem a origem no Nordeste do país, veio para Mato Grosso, já está aqui há mais de 25 anos, né? Aproximadamente 25 anos. E tem prestado um importante serviço para a sociedade mato-grossense em várias circunstâncias, iniciando o seu processo de debate coletivo nos sindicatos, até ter chegado agora ao cargo de deputado estadual. Deputado, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos na internet, como o Josias disse, né? Então, a hora que você está assistindo, sinta-se cumprimentado. O Brasil foi desenvolvido graças ao ouro. Mato Grosso também. Cuiabá também. E vários municípios de Mato Grosso tiveram no garimpo, no minério, a sua origem de desenvolvimento econômico. Atualmente, muitas leis existem e que favoreceriam o trabalho do pequeno minerador, do garimpeiro, que é a pauta do nosso podcast, que é a nossa preocupação no aspecto social. Segundo a pesquisa está constatando, existe uma dificuldade, uma burocracia e um alto custo para esse pequeno garimpeiro trazer para o seu labor a legalidade. E parece que as coisas não destravam. Então, antes de o senhor responder isso aí, se isso é um fato, se eu estou equivocado com um pouco de informações que tenho aqui, eu gostaria que o senhor se apresentasse, dissesse um pouco da sua origem, dos seus trabalhos lá na Assembleia Legislativa, e em seguida pontuasse questões que nós temos desconhecimento, mas que a Assembleia já está desenvolvendo em relação ao setor do minério, mas especialmente ao pequeno minerador. Então, olá a todos aí, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Ao Johnny, ao Josias, a todos que vão nos acompanhar aí pelo podcast. Bom, eu vim lá do estado de Pernambuco, cheguei aqui no dia 3 de setembro de 1997. Sou de Belém de São Francisco, lá no Vale mesmo ali, né, próximo de Petrolina. O pessoal conhece muito pela história, Petrolina, Cabrobó, são os nomes mais conhecidos. Ou, às vezes, eu falo sobre a fama do passado dessa região. Alguns não gostam, mas é a fama que tinha. Era conhecido como polígono da maconha, o maior produtor de maconha do Brasil, na década de 60 e 70. Hoje, graças a Deus, é conhecido mundialmente como a região que mais produz fruta aqui no nosso país. É o Vale do São Francisco. Né? Vim de lá, assim como os garimpeiros aqui, eu vim de lá como um aventureiro. Eu vim para cá procurar emprego, trabalhar. Já tinha algo encaminhado ou veio na sorte? Não, vim na sorte. Na verdade, eu já tinha uma irmã que morava aqui, né? A família do meu cunhado já tinha vindo antes. Esse cunhado meu foi lá, casou, veio para cá com minha irmã, voltou novamente. E aí eu tive influenciado pela minha avó, pelas minhas irmãs, né? De vir aqui passar um tempo, passar uma temporada, trabalhar. Eu tinha uma padaria manual. Tinha uma pequena padaria lá. Só que essa padaria, ela era manual. E eu queria um maquinário para fazer ela funcionar direitinho. E a ideia naquele momento, o projeto, era vir para Mato Grosso, trabalhar em 6 meses, pegar o acerto da empresa que eu trabalhasse, voltar e botar o maquinário e tocar minha padaria. Eu sempre tive uma veia aí um pouco empreendedora, né? Sempre tive isso desde jovem. Chegando aqui, trabalhei aqui no final da Avenida Mato Grosso, tem um prédio chamado Condomínio Edifício Aquários. É um residencial que tem ali no finalzinho da avenida lá. Trabalhei um período e de lá eu consegui uma vaga numa empresa de transporte coletivo aqui, muito famosa, conhecida na época. Empresa Nova Era, né? Nova Era Transporte. Nova Era Transporte. Dominou isso aqui muitos anos. Eu não era nascido não, mas eu acho que eu lembro dessa parte, já li algumas vezes. Então, tinha aquelas Scania velhas, né? Aquelas Scania velhas que o pessoal fazia um barulho miserável. Trabalhamos um período aí, venderam a empresa. Na época era do seu Augusto. O seu Augusto, que era o proprietário. Isso.
E depois de um certo tempo houve até um crime muito, muito famoso aqui na capital, né? Sim. Aquele do caso do Shangri-La, foi O com a neto filha. dele, Isso, matou a a filha e o neto. Meu amigo. Filho e o neto. O neto, meu amigo. É. Rodolfo. Rodolfo. O ladrão entrou, de pseudo-ladrão, né? Mas dizem que tem uma história de cobrança aí. Ali foi um tempo depois, saindo da empresa de transporte, trabalhei 6 anos, depois fui trabalhar no sistema penitenciário, mas logo iniciei no sócio-educativo. Eu conheci lá o menor entre aspas, que na verdade era um vagabundo adulto já, né? Ele fez isso quando menor, mas já, que era o tal do Alessandro Campos, que foi mandado pelo delegado, que é o delegado que tinha uma dívida, né, com ela, e para não ter que pagar essa dívida, esse delegado contratou esse menor para ir lá tirar a vida da filha do seu Augusto, e acabou executando a filha do seu Augusto e o neto. Menino trabalhador, trabalhar no banco, inclusive, né? Era gerente do jovem. banco. Então, daí da Nova Era, vendeu a Nova Era, fomos transferidos primeiro para Solbus. Aí da Solbus, instalaram aqui algumas empresas, vindas de São Paulo. Dizem na época que era do Ronan Maria Pinto, que tinha aquele desenvolvimento. Interior de São Paulo ali. Interior de São Paulo. Povo brabo também. Povo brabo também. Quem veio desbravar esse mercado pela Solbus aqui foi o Ricardo Adriani. Ricardo Adriani. Amigo nosso, né? Isso. E foi gerente ali das empresas durante muito tempo. Eu lembro. Inclusive, uma vez eu tive a oportunidade. Hoje ele trabalha com o deputado Eduardo Botelho. E a gente já teve a oportunidade de falar sobre isso, né? E eu falei para ele, eu já trabalhei de graça na sua campanha. Né? Olha aí, ele foi candidato e ganhou. Ganhou. Exatamente. Eu era cobrador de ônibus naquela época. E aí, motorista, cobrador, o pessoal tudo correu aqui, CPA, fazendo passeata, pedindo voto e tudo. Ele ganhou a eleição, foi vereador. Eu continuei lá na empresa, foi trocando, eu fiquei durante 6 anos. Cobrador. De cobrador, passei, já faltando mais ou menos uns 8 meses, eu passei para conferente. Conferente que recebe o caixa do cobrador e faz o fechamento, né? Fui promovido, mas na verdade, o sonho de todo cobrador era virar motorista. Era virar motorista. E eu já estava também preparando o terreno. Já pilotava o ônibus? Já. Vamos fazer aqui uma declaração, né? Naquela época, chegava ali 3h30, 4 horas da manhã, passava manobra, passava nas principais avenidas, pegando os cobradores. Quem chegava primeiro na empresa eram os cobradores. Porque o motorista já chegava a pegar o carro pronto. Você tem que chegar, você tem que fazer vistoria no ônibus. Você tinha um romaneio que vem discriminando cada função que você tem que testar no ônibus. Você tem que verificar se o freio está funcionando, se as luzes corretas estão funcionando, né? Lá tem um itinerário ali na frente, se realmente está acendendo, tudo certinho, né? Mas quem fazia essa vistoria não eram os motoristas. Quem fazia era o cobrador. Porque estava estagiando, já manobrava, fazia gaveta. Você vai com o ônibus lá, tudo alinhado um ao lado do outro, você ia lá no pátio, dava uma voltinha, fazia gaveta de ré ali, fazia os camaradas, tá bom. E dali ele passava para manobrista. De manobrista é que ele começava a fazer a linha. Então, quando você saía de cobrador para chegar motorista, nossa, era um sucesso. E era o meu sonho naquela época, né? Estava na conferência, fazia a conferência do Caixa dos Cobradores, mas já preparando a habilitação, tudo certinho, para passar para o motorista. E acabou não dando tempo, porque em 2003 eu fiz o concurso para agente, na época era agente prisional, depois mudamos a lei, passou para agente penitenciário. Entendi. E hoje policial penal, né? Já trabalhava na empresa e papirando ali, estudando e tal. Já. Estudou muito para passar, deputado, ou foi? Não tive muito tempo. Cheguei aqui, já era casado com 2 filhos. Aí eu trabalhava em 2 turnos. Iniciava em torno de 5h30 da manhã e até às 2 da tarde. Olha aí, exemplo, ó. Queria uma pausa agora aqui, foca essa câmera em mim aqui, porque é o seguinte: muita gente reclama da vida, acha que não adianta buscar essa transformação para alguns níveis. A gente que nasce numa condição social muito baixa e tem que trabalhar desde cedo, tem que fazer muita coisa, não tem tempo para se dedicar aos estudos, para concorrer com aqueles que só estudam para passar nos concursos. Então, quer dizer, não fuja da tentativa, da busca, da perseverança. O deputado aqui é uma prova, deputado estadual por Mato Grosso, e não só pelos votos que recebeu, mas por sua trajetória.
e pelo que ele é hoje, pelo que ele exerceu durante esses 4 anos de mandato. Desculpa interromper, deputado, mas Não. nós aqui... É uma pauta interessante. Nós da Cor de Mato, nós sempre buscamos bater nessa tecla da transformação. E a transformação, ela começa dentro da gente. Se você não tiver força de vontade e acreditar em si mesmo, você não chega lá. O deputado acreditou e está aqui hoje nos ensinando um pouco da sua trajetória. Johnny, na verdade, conhecendo até um pouco da sua história também, do sucesso que é hoje, Johnny Everson, para todos nós aqui, né, o orgulho que você já tem dado para o estado de Mato Grosso, pela sua carreira e tudo, a gente sabe que não começou da noite para o dia, a gente sabe todo o sacrifício e todo o estudo que você fez e que você continua fazendo. A gente vem acompanhando o seu trabalho. E que isso sirva de exemplo. A minha história, né, a sua também, que a gente possa chegar e falar para essa gurizada mais nova, que nada vem por acaso. Eu fugi rapidão, vou só contar um fato aqui que aconteceu comigo quando eu fui cobrador de ônibus. Eu conheci um senhor, ele aposentado, e ele pegava o ônibus, às vezes pegava o ônibus junto ali, sentado do meu lado e ficava conversando, né? Era um engenheiro aposentado que trabalhou nos Estados Unidos numa grande empresa de refrigeração. As empresas que têm máquina de refrigeração para carreta frigorífica, tudo tal. E aí, ele conversando, aí ele falava para mim, falou, o que você quer da vida? Falei, rapaz, ficava falando que eu vim de lá, que eu queria trabalhar, que eu queria montar minha empresinha lá, minha padaria e tal. Ele falou, então você vai estudar. Você tem que estudar. Falou, olha, só tem 3 maneiras de você ficar rico. Aí ele olhava para mim assim, e falava bem assim, uma delas é casar com uma mulher rica. E eu olhando para você, eu acredito que você não tem condição de arrumar uma mulher rica. A outra é roubando. Aí ele olhava assim e falava, você é tão magrinho que eu acho que você não aguenta cacete da polícia. A terceira é estudando. Então, se você quiser ser alguém na vida, vai estudar. Falei, verdade, né? E aí eu resolvi, fui estudar. Então, fazia 2 horários, quando eu era cobrador de ônibus. Eu fiz supletivo para terminar meu 2º grau, 2º e 3º ano, né? Casado, pai de 2 filhos, trabalhava em 2 horários no ônibus e fui em 2013, inclusive. Em 2013, fui fazer supletivo à noite. Isso agora em 2013? Não, 2003. Ah, em 3. Desculpa, 2003. Fui fazer supletivo para terminar meu ensino médio. Porque eu saí de Pernambuco, eu fiz o 2º ano 3 vezes. Eu comecei a fazer em Belém de São Francisco. Aí chegou no finalzinho, eu fui embora para Petrolina, tive que recomeçar. Petrolina recomecei, quando foi no finalzinho, voltei para Belém. Aí de Belém vim para cá, cheguei aqui e falei, tem que fazer. Terminei o 1º ano, peguei e fiz o 2º e 3º ano supletivo. No mesmo ano saiu esse concurso. E aí eu fui lá, fiz o concurso e fiquei aprovado. Em 2004 fui convocado, assumi, fui trabalhar aqui no sistema socioeducativo, no Pomeri. Eu falei lá que lá eu sempre fui muito inquieto, assim, muito agitado. Aquilo que eu acho que não está certo, eu corro atrás de mudar, ou pelo menos discutir o assunto. Perfeito. E lá, com poucos meses que eu tinha assumido lá no Pomeri, eu fui gerente e coordenador da unidade. Fiquei lá por 3 anos, né? 2 anos eu fui gerente da unidade. Em 97, final de 97 já, eu fui de 2007. Aí eu já fui para o Pascoal Ramos. Lá, 2 meses, 3 meses depois, já era chefe de equipe da unidade, né, do plantão. E ainda em 98, aliás, em 2008, começamos aí como voluntário lá no sindicato da Polícia Civil. Nosso sindicato era junto, dos policiais civis e dos agentes prisionais na época. Sim. E aí teve a primeira eleição, em 2008, e fui convidado pelo Clédio, que era então presidente na época, para que eu concorresse junto lá na chapa. Nós fizemos um compromisso, a gente concorre, desde que você autorize a gente sair e criar o nosso sindicato. Fui o fundador do Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso, que esse ano completou 12 anos. 12 anos. E de lá que nós viemos evoluindo, estudando, aprendendo, fiz faculdade, sou formado em Gestão e Segurança Pública. Em virtude, na verdade, de toda essa correria do trabalho, eu comecei, a exemplo do ensino médio, comecei 4 faculdades. Eu consegui terminar uma, comecei 2 pós, ainda quero retornar aos meus estudos. E exemplo que você falou aqui, Johnny, às vezes o estudo não é apenas o estudo formal. Existe, eu, por exemplo, quero morrer estudando. Né? Não necessariamente no banco de escola, sala de aula, mas através de vídeo, aula, tudo isso. Então, nós estamos tomando aí praticamente metade do programa só contando a minha história. Mas é isso. Imagina. Né? É isso. O programa é isso aqui. A gente quer saber
quem está por trás do que vai ser dito sobre o garimpo. Exatamente. Primeiro, esse background, chamado background. Porque a gente vê as pessoas, o ser humano é um iceberg, a gente vê só a ponta que está fora do mar. Sim. Mas a parte mais importante é a que está submersa. E é o que Uhum. você está nos contando hoje, para nossa honra de conhecer, ouvir de perto. E essa linha da segurança pública, ela é também complexa, né, deputado? Ela é complexa. Você lidar ali dentro do sindicato ali, eu acho que você deve ter passado poucas e boas ali, né, para poder conseguir aglutinar, pensar junto. E por que João Batista Sindispen já é por causa dessa Do revolução sindicato. do sindicato? Nosso sindicato é o Sindicato Servidor Penitenciário do Estado de Mato Grosso, Sindispen. Sim. E nós conseguimos fazer realmente uma revolução nessa carreira. Nós pegamos ali, tinha status praticamente de carcereiros. Não era ainda chamados carcereiros, já eram agentes prisionais, mas a única função ali exercida era aquela de condução de preso ali, algemado para lá e para cá. Hoje não, hoje você tem um cargo que ele pode ser considerado, inclusive, um cargo técnico. Hoje nós fazemos investigação, fazemos todo o serviço de inteligência, condução, escolta, inclusive escolta especializada. O nosso estado hoje é tomado por duas facções criminosas aí, lidamos com presos de alta complexidade, e o nosso cargo ele não deixa a desejar a nenhum outro cargo da área de segurança pública. Para desenvolver essa atividade, vocês certamente foram capacitados, treinados, né, deputado? Entrando nesse lado de capacitação, eu acho que nós desenvolvemos esse projeto, né, Johnny, chamado Garimpo Sustentável, deputado. E essa abordagem que está colocada agora, acho que ela é bem interessante, porque nós fomos atrás de um levantamento de dados do garimpeiro artesanal, né, do PLG, aquele que tem a permissão de lavra garimpeira. Né, essa permissão não há necessidade de pesquisa, correto? O senhor que é da segurança pública, certamente tem acompanhado as várias incursões, né, em garimpos ilegais. Essas matérias que tem, deputado, elas condizem com a realidade do total de todo garimpeiro, todo mundo que está nessas regiões, eles merecem esse tratamento de que eu sou garimpeiro, é ilegal, sou garimpeiro, sou bandido. Qual que é a visão que o senhor tem aí? É importante frisar nesse cunho dessas regiões tradicionais, né? Porque como todo segmento, tem bandido, mas principalmente essas regiões tradicionais. José, eu sempre fiz muita defesa, principalmente nesses 4 anos lá na Assembleia Legislativa. Eu defendia muito a postura e as ações realizadas pelas polícias. Né? Não falo nem só uma determinada polícia aqui no estado de Mato Grosso, mas de todas as polícias. Eu falo que a polícia do estado de Mato Grosso ela é uma das mais preparadas que nós temos no Brasil, inclusive em termos de qualificação para se ingressar hoje no cargo de policial civil, militar, penal, bombeiro, tem que ter nível superior e depois ele é qualificado, recebe uma segunda graduação. O que isso resulta? Isso resulta numa melhoria da prestação do serviço para a sociedade. Faz com que ele passe a pensar mais o indivíduo que ele está buscando. Aí vamos trazer aqui esse indivíduo, por exemplo, o garimpeiro, ele tem uma visão diferente daquele que ele está buscando. O policial, ele é o Estado, ele é a personificação, ele é a materialização do Estado. Exatamente. Ele é o braço armado do Estado. Então, quando ele é qualificado e ele vai numa área, vamos colocar aqui, por exemplo, nós tivemos recentemente aqui em Pontes e Lacerda, invasão de algumas áreas lá, com pessoas para garimpagem lá. Quando a polícia sai daqui para lá para realizar, né, uma busca determinada pela justiça, por exemplo, ele antes dele sair daqui para lá, ele faz ele vai fazer ali um briefing ali, né? Ele vai primeiro pegar as informações do que nós chamamos de teatro de operações. Então ele tem que analisar o perfil das pessoas que imagina-se estar por lá, qual que é a atividade que está sendo desenvolvida. Então tudo isso é feito um trabalho de inteligência antecipado, é feito esse trabalho. Agora, nós entendemos que muitas vezes existe sim situações em que profissionais eles acabam saindo um pouco ou muito, a gente já ouviu aí também, de desvio, excedendo. Mas eu cito aqui, não tem a ver com a questão de garimpagem, mas eu cito aqui aquele caso de Eldorado do Carajás. Eldorado do Carajás, aquilo foi praticamente uma ação desastrosa. Policiais que foram determinados que fossem lá para cumprir uma determinação, que encontraram pessoas que estavam dispostas a reagir a qualquer custo, né? E aqueles policiais, eles arriscaram. Que eles podiam muito bem somente recuar,
Mas não, eles não quiseram sair dali de cabeça baixa. O que resultou? Da morte de várias pessoas. Aquilo também, quando acontece uma tragédia dessa natureza, isso serve também de ponto de partida para que se analise o que deu errado e se corrija. Então, hoje, as forças policiais do estado de Mato Grosso, se houver tratamento, aí tem duas situações. Uma é o tratamento dado às forças policiais quando vão atender uma ocorrência, né? Quando são determinadas pela justiça, e outro é o tratamento dado pela própria justiça ou pelo Estado. Que às vezes o Estado manda o seu braço armado ir lá cumprir uma decisão, mas ele já manda com aquela determinação e na peça lá já coloca, praticamente da forma como é expedida essa peça, coloca como se estivesse indo para lidar com um bando de faccionado, como se fosse um bando de reacionários. Que estão preparados para reagir para tudo. Mas os nossos policiais, eu acredito muito na qualificação deles e eu acredito que se há excesso por parte das forças policiais, também acredito que existe aí autoridades do nosso estado que coíbe esse tipo de ação também. E são pontuais, né? São pontuais. Johnny, a gente está esquecendo aqui do mimozinho do carro. É verdade, né? Todo convidado que participa aqui do nosso podcast ganha um carro de presente, né? Não, foi até final de setembro. De setembro? Estamos em outubro. Ô, deputado, que falta de sorte, hein? Deputado, mês passado você tinha... Eu imaginei que era a chave da caminhonete que tinha ali na frente. Olha, mas como já passou o mês do carro, vamos colocar o mês do copo, né? O mês da caneca. O mês da caneca. Aceito de bom grado. É um mimo. Gostaria que o senhor abrisse. É uma lembrança para que o senhor possa colocar na sua mesa e aí chegar aquele cidadão para o senhor atender lá, falar, olha, eu estive lá no podcast do Garimpo Sustentável, falamos sobre o tema e ajudamos a encaminhar soluções. Exatamente. Tá no seu nome, ninguém pode tomar essa propriedade sua porque já veio no nome, com a escritura. Personalizada. Fico muito feliz. Vou usar para tomar, não só para tomar minha água, mas para tomar o café, não. Café eu tô cansado. Todo lugar que a gente vai é só café, água. Lá na Assembleia ainda tem um guaranazinho também. Tem, né? Para tomar o cappuccino. Como diz um amigo meu, chegou no boteco e tal. Pensei que ia tomar o rabo de galo. Amigo meu chegou no boteco 4 horas da manhã querendo tomar uma e aquele problema de faltando luz para todo lado. Ele bateu lá, o dono do boteco falou, tá fechado. Falei, abre o que eu quero tomar. Eu falei, tá fechado, tô sem energia. Pô, rapaz, eu vim tomar cachaça, não vim tomar choque. Eu quero pinga. Pinga. Mas, obrigado pelo mimo. Imagina. Que isso, deputado. Deputado, essa é pontual, né? Retomando, é pontual essa questão. O senhor é um bom exemplo, né, de conseguir organizar o sindicato. Ele é pujante hoje, eu acho que resolveu a questão da coletividade, né, dos servidores. Elegeu um deputado. Né? Elegeu um deputado. Você vê a força. Verdade. No garimpo, PLG, garimpeiro, hoje, pela legislação, a única forma que se tem de conseguir legalizar é via cooperativa. Né? Você entendeu? Sim. Como que o Estado pode articular, organizar junto a essas regiões? Vamos frisar, deputado, que esse projeto, assim como qualquer outra coisa que a gente predisponha, a Cor de Mato, o próprio John na vida pública aí, é tudo dentro da legalidade. A gente buscou essas informações, foi tentar trazer dados para subsidiar o Estado em políticas, você entendeu? Então, a gente sabe que é via cooperativa. Sabemos também que tem uma série de leis. Lei não é o problema de lei, mas como que a gente pode organizar, né, afunilar para poder chegar lá nesse garimpeiro que está precisando. Todos eles, vou até fazer um aspas aqui, todos eles que foram pesquisados foram categóricos. O que eu preciso fazer para trabalhar legal? E outra, deputado, essas regiões que foram pesquisadas já estão ali há 30, 40, 50 anos já. São regiões tradicionais. Tradicionais, você entendeu? O senhor tem esses estudos, na visão do senhor, o que pode ser feito diferente, o que está sendo feito, o que a gente pode esperar para esse pequeno garimpeiro, esse garimpeiro que não é visto aí? José, primeiro dizer que eu fiquei 10 anos à frente, quase 10 anos à frente do nosso sindicato. Estou na luta sindical aí há mais de uma década.
Eu sou admirador do sindicalismo, associativismo e cooperativismo. Eu acho que a melhor maneira do pequeno crescer é unindo-se a outros pequenos, né? Aliás, tem muitos grandes aqui do agro no estado de Mato Grosso que hoje são a potência que é, graças à criação dessas cooperativas no passado. E terem unido, os grandes se uniram, né? Os grandes se uniram. Então, eu acredito que a melhor maneira, realmente, desse segmento se fortalecer aqui no estado é através do cooperativismo. E vou mais além. Não só a questão do cooperativismo, mas também criar as suas associações, criar a federação. Eu acho que a federação é uma maneira deles estadualizar toda essa ação deles aí, né? A Assembleia Legislativa, ela realizou, de 3 anos para cá, uma CPI aqui para discutir a sonegação, a renúncia e sonegação fiscal no estado de Mato Grosso. E um dos eixos que era discutido era exatamente o setor da mineração. Da mineração. Então, várias pessoas desse segmento foram ouvidas na Assembleia Legislativa. E acredito, inclusive, deixo aqui, né, como recomendação, que pegue esse relatório, principalmente a parte que trata da mineração no estado de Mato Grosso, como informações para que o segmento ele se fortaleça. Exato. Eu lancei lá na Assembleia também a CPI da Previdência, e a minha primeira medida foi buscar, junto ao Congresso Nacional, o relatório final da CPI da Previdência, que foi presidida pelo senador Paulo Paim. E com aquele material a gente foi estudando de que forma que foi realizado lá no Congresso, a gente trouxe para os trabalhos realizados aqui no estado de Mato Grosso. E eu acredito que tanto a Cordimato, né, quanto esse segmento aí, né, dos garimpeiros aqui no estado de Mato Grosso, eles têm que buscar informação, tem que subsidiar. A gente fala, eu falei no início que eu gosto muito de empreender, eu tenho essa mente empreendedora. Também uma das faculdades que eu tentei fazer foi de administração, né? Na administração tem uma máxima que diz que aquilo que não se mede não se gerencia. Né? E para você poder gerenciar, você tem que ter informação. O primeiro passo é você pegar as informações. Dados. Então, primeiro eles têm que saber qual é o tamanho desse segmento aqui no estado de Mato Grosso. Tem exemplos em outros estados, fazer intercâmbio com legislações que já foi desenvolvida em outros estados. Eu acho que Minas Gerais, por exemplo, Minas Gerais e Espírito Santo são 2 estados aí que tem tradição. Também. Pará, né? Pará, que já tem tradição nessa questão da mineração aí, principalmente a mineração dos pequenos. Inclusive, deputado, existe uma descentralização dessa gestão mineral. No Pará, o município ele pode licenciar. Ele já emite a PLG, né? Já emite a licença ambiental, que é a LI, LP, LO, na licença de... Então, no caso, são simplificadas lá, o município já faz... Ou seja, o Estado delegou, né? O Estado delegou para os municípios. No Mato Grosso, eu acho que a gente conseguiria... Na Bahia também, 500 hectares já licencia o município, porque o município... Bahia é forte na mineração. Fortíssimo. Na verdade, Minas, todo ele é minério, né? Mato Grosso também, ele é fortíssimo. Inclusive, eu tive agora, John, deputado, participando pela Cordimato em Minas, da Expo Cibram 2022, né? Eu participei de alguns painéis lá. A Expo Cibram é o que mesmo? É a exposição mineral brasileira, né? Porque quem está lá em casa não sabe. Que é exatamente, que é presidida pelo Raul Jungmann. Teve o ministro do Minas e Energia, todo mundo estava lá, né? Todo mundo lá, Vale, todas essas empresas. Na verdade, o assunto, a gente foi para poder estar antenado, o objetivo era trazer informações, tivemos uma comitiva boa aqui do Mato Grosso lá. Mas o assunto maior lá foi rejeitos, foi minério de ferro, os grandes, né, Vale e tal. Mas serviu de muita informação para o pequeno nosso aqui. Tanto, esse ano tem um decreto que foi lançado pelo governo da União, né, que é o MAP, trata esse pequeno, né, a mineração em pequena escala. É o objetivo, inclusive, o ministro de Minas e Energia, ele quer buscar um novo marco regulatório para tentar alcançar, fazer um trabalho horizontal, para tentar encontrar e buscar esse pequeno minerador, porque o grande e o médio tem recurso, tem acesso à informação, capacitação, está antenado a essas novas tecnologias. O ministro Adolfo Sachida. Então, pelo que o Josias nos explicou, ele nos trouxe informações dessa participação dele nesse evento, a intenção do Ministério e do Governo Federal, de uma maneira geral, com a publicação desse decreto, em favor da legalização, da simplificação, para que essa pessoa consiga se legalizar. Não é simplificar o trabalho. Não é facilitar liberar garimpo. Não. É simplificar a pessoa entender o que precisa ser feito.
Olha, eu preciso capacitar, mas ele precisa também de equipamentos. Porque quando a gente fala do garimpeiro, a gente não quer que ele continue com aquela bateia enquanto o outro está com uma máquina de 5 milhões de dólares, o outro está com a bateia aqui e esse da bateia está sendo preso e o da máquina não. E o da máquina já está chegando lá na China com o buraco que está fazendo lá em Poconé. Mas o pequeno é o que leva a fama de bandido. Então o que a gente está querendo entender é por que a lei favorece o trabalho para os grandes e por que a mesma boa vontade de simplificação, de desoneração no alcance desse documento não acontece para o pequeno. E aí a polícia é o Estado armado, a polícia cumpre a determinação das autoridades. E ela tem feito muito bem seu papel. Mas até que ponto essas autoridades estão de fato encarando um problema que precisa ser encarado, que é esse trabalhador do garimpo que está aí ao léu? Então, a gente pode usar, por exemplo, como parâmetro aqui a questão da agricultura também, né? A gente vê que enquanto que a legislação ela protege, auxilia, até mesmo para a captação de recursos. Os grandes grupos, os produtores da agricultura familiar, muitas vezes perecem. É o exemplo do... Nós conhecemos bem a intensidade da mineração aqui no estado de Mato Grosso, inclusive, eu falo que uma boa maneira de você poder conhecer mesmo é você voando naqueles espaços. Quer ver o tamanho da agricultura do estado de Mato Grosso? Sobrevoa o nosso estado. A gente faz isso, esses aviãozinhos que servem aí à Assembleia Legislativa, quando a gente vai deslocado aqui para Peixoto de Azevedo, por exemplo, nós vamos lá para a Primavera do Leste, a gente tem uma noção do tamanho da agricultura. Exato. E aqui na mineração não é diferente. Nós tivemos a oportunidade de agora, coisa de 6 meses, ou 8 meses atrás, mais ou menos, nós fizemos um sobrevoo aqui. Indo até Poconé, indo até Livramento, depois fomos também aqui para o lado da Chapada, para o estado da Chapada. Nós sobrevoamos uma equipe de parlamentares, inclusive com um repórter fotográfico que fez material, imagens, né? E quem está nos assistindo nesse momento não tem noção do tamanho, da amplitude, né, da mineração aqui na Baixada Cuiabana. Sim. Não sabe o que é essa região garimpeira, de extração de minério aqui na região. E você só vai ter uma noção se a imprensa mostrar os vídeos que foram feitos, as fotos que foram feitas. Mas é muito, muito mesmo. A extração de minério aqui é muito grande. E nós tivemos na CPI, inclusive, mineradores aqui falando que de tudo que se deveria prever de arrecadação de ICMS, o Estado arrecada no máximo 10%, porque boa parte sai de forma ilegal. Agora, e se o Estado qualifica, regulamenta esses pequenos, por exemplo, além de você, igual o Johnny falou aqui, nós não estamos falando de você simplesmente abrir a porteira, como disse lá o ministro do Meio Ambiente, abrir a porteira para o gado passar, não é isso. É você regulamentar certinho, é você registrar esse pessoal, nessas regiões que já são tradicionais, isso inclusive para o próprio Estado e aumentar a receita. Exatamente. Porque quem faz, ele não quer fazer na ilegalidade também. Quer trabalhar e dormir tranquilo, né? Sim. Existe 2 tipos de garimpeiros hoje, aquele irregular e o ilegal, né? Ilegal é aquele que está em território indígena. O nosso foco não é esse ilegal. É criminoso, a gente não tem legislação para ele, outros 500, vamos colocar assim, deputado. Nós estamos buscando aquele garimpeiro que já está lá. A região dele, o território dele já é consolidado, já é garimpo, ele precisa ser enxergado, né? Ele precisa sair dessa clandestinidade ali. Ele não está recolhendo, o Estado está perdendo. E o investimento que o Estado teria que fazer em matéria de capacitação, determinar novas regras de garimpo. Inclusive, hoje tem um trabalho que se pode fazer em cima do rejeito, em torno de 30% do minério está no rejeito, aquele material que está fora da cava lá. Você entendeu, Johnny? Então, é preciso, deputado, né? Eu acho que esse é o ponto de partida. Agradecemos imensamente a disponibilidade do senhor. É um ponto de partida para a gente trazer esse tema para a mesa de discussão. Tem que ter um peitudo, vamos dizer, porque realmente, em matéria de voto, o senhor me perdoe se eu estiver sendo, de repente, equivocado, ele não converte rapidamente. Se for trabalhar, falar garimpo,
Você já começa a se tá Ninguém perdendo quer voto. aliar a sua marca à marca do garimpo. Né? Várias instituições que nós encontramos no caminho, durante as pesquisas, instituições financeiras. Um projeto que quer aí fazer um censo sobre esse trabalhador, isso, aquilo. Vamos junto. Falou, não, acho que esse é um tema muito complexo, delicado. A gente já discutiu esse tema e a gente não quer associar a marca, por enquanto, a isso. Sem dizer que eles falavam assim, né? Garimpo sustentável, que a gente colocou esse nome justamente para provocar. Garimpo sustentável, tá aí. Quero ver. Duvido. E realmente é para levantar o debate. A sustentabilidade, o garimpo, esse nome garimpo, os antigos, os primeiros, né, aqueles que chegaram sem conhecimento, sem nada, realmente eles, você tem meio que pejorativo, o garimpo é uma coisa errada, né? É minerador. Pô, também tem mineração aí que está trabalhando meio que errado. Entendeu? Tá aí, a própria CPI chegou a essa conclusão. A gente está fazendo esse censo aí, e os carros, os veículos do projeto chegam nas comunidades, não encontra às vezes ninguém, o povo sai correndo, acha que é a polícia, acha que é o Estado indo para apreender, porque a mão pesada do Estado está funcionando. Está todo mundo com medo. Está com medo, você entendeu? Até convencer que é um trabalho de levantamento de dados, social, para levar informações para o Estado, para ele, de fato, devolver soluções. Inclusive, temos conquistado as pessoas. É a primeira vez tem esse receio, ninguém aparece. Na segunda vez já aparece um ou outro. Na terceira já tem audiência pública. Exatamente. Praticamente em todos os lugares onde passamos com o projeto, na segunda, terceira visita, já é uma audiência pública com prefeitura, com Câmara Municipal participando, com cooperativa participando. Então, assim, vai ser um trabalho lento, né? Sim. Mas está dando certo e vai dar bons frutos. E eu acho que para o próximo passo agora seria, de fato, os órgãos correlatos, né? Os stakeholders, né? SEMA, as comissões relacionadas, né? No meio ambiente, tem a comissão do minério aqui, né? Tem a comissão do minério aqui. Exato. Tem as câmaras. A Assembleia Legislativa tem a comissão de indústria, minério, comércio. A Avalônia, né? A Avalônia, o presidente. Então, trazer todas essas autoridades envolvidas. Tem uma lei, um projeto de lei, inclusive, lá na Assembleia, que não está tramitando, porque precisa aí desse engajamento, mas que visa exatamente simplificar esse processo de liberação da licença de trabalho para esse pequeno, sabe? Tem um questionamento de unidades de conservação que foram criadas em cima de áreas de garimpo tradicional, de décadas e décadas de garimpo, e chegaram lá e criaram dentro daquele território uma unidade de conservação. Como assim? Aí você tira todo mundo o direito de trabalhar, mas e aí? Como é que vai fazer? Eu estava ouvindo aqui o Josias falando aqui sobre a questão do garimpo. Não é em áreas indígenas e tal. Eu ia fazer uma declaração bastante polêmica. Olha lá! Vou fazer. Vou fazer. Eu sou sindicalista. Sou sindicalista. Mas eu não sou aquele sindicalista que fica fazendo discurso, né, de que não, tem que ter aquela guerra entre o proletariado, entre o capital. Demagogia. Não, eu sou demagogia. Eu sou muito equilibrado. Eu penso o seguinte, eu tenho, lá em Pernambuco tem comunidades indígenas, na Bahia tem bastante comunidades indígenas, tudo tal. Eu acho que a pior desgraça para as etnias, para as comunidades indígenas, para os indígenas, é você tratar eles como mendigo. Fica ali aquela FUNAI dando de colher igual se dá comida para papagaio. Já viu como que dá comida para papagaio novo, né? Quando levam para casa lá que dão. Põe a colherzinha no bico e fica. A papinha ali. Eu acho que a melhor maneira de se fazer, dar dignidade para a comunidade indígena, é você olhar para eles como comunidade produtora mesmo. Exato. Aqui, Campo Novo do Parecis, você tem a aldeia lá produzindo. Tem que ter a preservação ambiental, tem que ter a preservação da cultura, mas quem tem que saber como que se preserva a cultura e a natureza lá são os próprios indígenas. Exato. Lá tem aqui na aldeia Quatro Cachoeira, lá tem um menino lá que é neto do cacique Narciso, né, o Alex. Esse menino está fazendo faculdade de comércio, como que ele está fazendo engenharia de comércio do agronegócio. Até esqueci lá o nome da faculdade que ele está fazendo. Ele está viajando para fora do Brasil, aprendendo a comercializar. A etnia dele lá já aderiu a essa questão da liberação de parte das terras para a produção de soja. Ou seja, você deixa de
tá dependendo de migalha da FUNAI, que eu vou ser bem honesto para você. Eu, sinceramente, eu digo isso, às vezes parece ser um pouco de... parece até ser um pouco de revolta, mas não é. É que, assim, eu acho que eu sou contra você ir lá e dar o peixe. Você pode até dar o peixe no primeiro momento. Fala assim, eu vou te dar o peixe, a vara e vou te ensinar a pescar. Nesse momento você não sabe, beleza. Mas aí eu quero que daqui a tanto tempo você esteja produzindo por conta. Então, na natureza, o minério está na natureza. Exatamente. Não tem essa de você chegar aqui vai chegar no prédio que eu trabalhei ali no condomínio Edifício Aquários e você subir no terceiro andar e você vai pegar o minério que está lá, que não tem. Está na natureza. O que você tem que fazer? Nas comunidades indígenas, eu acho que tem condição, inclusive, do próprio governo federal, vamos dizer, para não ter interferência do Estado, de garimpeiro, do pessoal ilegal, tudo e tal, fazer essa avaliação, quais são as áreas, delimitar as áreas que tem esse minério e fazer uma extração responsável. Extração responsável. E por que não você pegar? Faz esse censo que vocês estão fazendo, levantamento, é extremamente importante socialmente. Você vai levantar um grupo de pessoas, como já foi falado aqui, são 12 regiões... 12 distritos. 12 distritos já. Em 11 municípios, em princípio. Dos 41 existentes São 41 no estado. Tem 41 entre tradicionais e vocacionados. Imagina quanto... Não vamos nem tratar de quanta renda, quanto financeiro o Estado poderia estar levantando, quantos empregos realmente está gerando, quanto que vai melhorar a questão de saúde dessas pessoas, quanto vai melhorar na questão da educação. Eu sou favorável à geração de renda, com responsabilidade, é claro. Nós não vamos estar matando a natureza para gerar renda. Exatamente. Mas é possível. Hoje, igual você colocou aqui, garimpo sustentável. O que significa garimpo sustentável? Existem pessoas capazes de fazer isso. Pré-requisitos, né? Cumprindo os ambiental, pré-requisitos. social, Exato. Hoje a gente fala assim, né, no nosso meio, o senhor é um empreendedor nato, o senhor, quando fez um estudo administrativo, o senhor percebeu que se eu tiver 5 receitas, né, e uma só despesa, a sua possibilidade de quebra é bem pequena, porque se uma receita aqui fracassa, a outra vai se mantendo e tal. Isso. Então, hoje, na sustentabilidade da mineração, hoje, você pode diversificar a sua atividade. Você pode fazer um buraco, extrair o minério, porque primeiro que o minério é finito ali. Sim. Tem um detalhe importante, o minério não está em qualquer lugar. Você não pode. A empresa, por exemplo, você chega no estado, conforme o porte da empresa, você chega lá no município e fala, rapaz, eu preciso de mais de 10 mil metros quadrados. O município vai ver quantos empregos diretos você vai gerar, empregos indiretos, e te dá, muitas vezes, o lote, pra você construir em 2, 3 anos ali, para você gerar aquela renda para o minério. Não tem jeito. Você tem que minerar aonde ele tem, ele faz a pesquisa, você vai lá e extrai o minério. E o minério está em tudo que se faz hoje. É que a gente fala minério, pensa ouro, né? Pensa ouro. Rapaz, aqui, ó. A gente porcelana. Aqui, nesse equipamento, sem minério não teria esse equipamento, esse microfone não teria essa... Principalmente esses microfones de ouro, banhado a ouro. Esse aqui, tudo aqui, olha. Inclusive, calcário. Essa questão de energia limpa, isso aí é meio que tem já um estudo. Não é tão limpa, não, porque o tanto de aço que você precisa para você ter uma torre eólica daquela ali, meu amigo. Ou o aço que você não vai, então. E aí, natural, né? E esse tipo de minério, ferro, aço, são as empresas que têm acesso a fomento. Sim. O garimpeiro, aquele que descobriu lá o município, igual Cuiabá, Cuiabá é o ouro, né? Da mineração. Isso. Miguel, seu tio. Miguel, seu tio, Miguel, seu tio. Miguel, seu tio. Esse está precisando da Assembleia, está precisando do governo, do olhar. O governo já está fazendo um bom trabalho de fazer esse levantamento. Tem uma região que a gente vai concluir um relatório com 272 páginas. Uma região. E não é com letra grande, não, né? Porque geralmente você pega... lá no Novo Astro? No Juruena. Juruena, para frente do Novo Astro. Né? Mais conflitante também. A prefeitura ali de Nova Bandeirante conhece a realidade. 200 quilômetros de estrada de chão. Precisa realmente de uma atenção, deputado. Né? Precisa, na verdade, é o seguinte, o tema precisa de todos pensando junto. Não é difícil encontrar saída desde que queiram sentar. Desde que em frente, né? Em frente. Até no documento a gente coloca lá, tem que ter um enfrentamento, você entendeu? Já passou da hora. O maior problema desses garimpeiros lá, tá nos assistindo, a maior parte deles assiste bastante o programa, é o medo. É o medo. Até que tirar o minério, já está meio que secundário. Ele sabe que tem dia tira, tem dia não tira, mas o medo é que está matando, está consumindo, ele não está conseguindo fazer aquilo que o agronegócio sofria há 30, 40 anos atrás,
que o filho não queria ser lavrador, porque era lavrador, né? Lavrador. Papai é da roça, eu vou para a cidade. Sim. Isso acontece com o garimpeiro artesanal hoje, deputado João Batista. Né? Inverteu. O garimpeiro, esse que começou lá, que não tinha conhecimento, não tinha informação, não tinha capacitação, não tinha nada, ele só... E outra, não teve a oportunidade que nós tivemos de estudar, de buscar, ele, a maior parte não tem estudo de fato, ele não está conseguindo passar para o filho dele, porque ele só vê as mazelas, só vê a mão, né, do Estado lá colocando fogo e dificultando, e não pode, e não pode. Cara, como que pode? Ele já estava lá. Vamos ver um jeito dele poder. Essa é a busca. Você entendeu? Então, essa é a busca. O Johnny falou muito bem dessas unidades aí, foram colocadas APAs dentro de cidade. Matou Paraguai. A cidade de Alto Paraguai. Agora o povo vive de minhoca lá em Alto Paraguai. É uma vergonha. Mas se você ver, se você pegar hoje aqui, as cidades mais atrasadas no estado de Mato Grosso são as cidades que vieram exatamente dos garimpos, né? Eu acho que fizeram aquela proibição. Sim. A partir de hoje. Não deram alternativa. É criminoso você garimpar. Criminalizou. Tá bom, mas o que o Estado trouxe de contrapartida? O que o Estado trouxe para os municípios de contrapartida? Você pega Pochorel, Uhum. Você pega Alto Paraguai. Pega aqui Guiratinga. Só que Guiratinga tem algumas empresas grandes fazendo mineração. Guiratinga e Tesouro? Guiratinga, Tesouro. Pochorel. Pochorel. A Pochorel, o que eu vi de empresa grande procurando o Estado para pegar autorização para mineração. Não é só mineração, não falo nem mineração de ouro, tal, diamante, essas coisas não. Mas são pedras... Não, de magnésio, porque o estado de Mato Grosso, ele é rico, ele não tem só ouro e diamante não, né? Não. Aqui é rico em muitos outros minérios aqui, principalmente calcário, né? Calcário, demais, né? É o segundo, né? É o segundo que mais arrecada a Cefem aqui, é o calcário. O primeiro é o ouro, o segundo é o calcário. Pois é. Diamante, né? Diamante está meio fraco agora, né? Diamante é fraco. Por exemplo, a região de Guiratinga é um diamante de joia, tal. De alta qualidade. Só que você não consegue, porque o diamante está às margens do Rio Garça. Você não consegue garimpar, né? Então. E aqui em Alto Paraguai, o diamante ali já é mais... Lá em Juína também, o diamante já é mais para a indústria. Você fala dessa região lá, por exemplo, do Juruena, região de Aripuanã, aquela região ali... Lá, o Estado tem dados que apresenta que pelo menos nos próximos 10 anos, Aripuanã, vou colocar Aripuanã, por exemplo, os próximos 10 anos é para mais do que dobrar a população do município. Exatamente. E a principal base econômica de lá, nesse momento, está sendo a mineração. Exato. Está sendo a mineração. Os projetos que estão sendo prospectados para mineração no município. Um dos gargalos do crescimento para lá, deputado, inclusive fonte agora dessa pesquisa nossa, a logística do calcário, porque uma das ideias do Estado para alimentar todo esse gente, né, que está chegando aí é a busca do agronegócio, né? O agronegócio, para plantar lá, precisa corrigir o solo. O solo, na verdade, todo ele é meio ácido aqui, acho que no Mato Grosso, no país, no Brasil quase que todo. E a logística do calcário, ela encarece para chegar lá, né? Então, estão pesquisando, tem pesquisas bem adiantadas de calcário ali. Só que vai ter um problema, porque o calcário de boa qualidade está em território indígena. Você entendeu? Vai dar trabalho. Mas, né? É aquela questão. Para que tudo isso de terra? É meio polêmico essa parte aí. Para que tudo isso de terra e ficar tratando feito papagaio, botando na boca e eles passando. Esse dia eu estava conversando, inclusive eu tenho uma sobrinha, filha do meu irmão, que a mãe dela é indígena, lá da Bahia, inclusive, né? E eles, às vezes, eles contam, assim, eles estavam lá no município da Bahia, em Barreiras, não, esqueci o nome do município, e ela contando, assim, a dificuldade, uma facilidade muito grande, tá aqui, eu cheguei na cidade e eu preciso ir no hospital. E aí a FUNAI manda um carro, põe no carro, leva no hospital. Mas aqui do hospital eu tenho que ir ali fazer umas compras. E aí o carro, você acostuma mal, às vezes, as pessoas, quando, na verdade, você tem que chegar e falar bem assim, na natureza você tem diversas maneiras de vocês se sustentarem. Vocês não podem simplesmente chegar e destruir. Exato. Mas tem como você extrair isso aí, preservar. Claro, o minério ele é findável ali. Ele é finito, né? É finito. Então, assim, mas eles sabem como extrair, eles sabem como preservar. Exatamente. Como preservar. Eles poderiam muito bem autorizar
ainda que seja a comunidade indígena, para que eles tenham recursos. Exatamente. Voltam em benefícios, né, para eles. Sim. Da mesma forma, para o garimpo, para o pequeno minerador, volta em benefício, sem dúvida. Sim. Hoje tem o estatuto do garimpeiro, mas não tem regulamentação. Ele não pode aposentar. Então, hoje, garimpeiro é o pior negócio, se for analisar. Se continuar desse jeito que está, o Estado perde, o garimpeiro está perdendo já, né? Não tem ganhador. E a briga nossa é justamente para isso, tem que ser uma briga do ganha-ganha. Né? O Estado investe, isso, ganha, o garimpeiro dá o seu retorno e ganha, porque existe hoje o alto custo para você licenciar um garimpeiro pequeno, essas 3 licenças é absurdo. A morosidade que tem, né? Chega na SEMA ali, eu tenho sensores, hoje a SEMA tem informação a toque de caixa. A SEMA é um problema sério que parece que histórico que nunca se resolve. A gente sabe que hoje, os órgãos hoje têm pouco servidor. Esse é um dos problemas, eu acho que lá na questão da segurança pública não deve ser diferente, né? Mas, gente, nós temos que dar um jeito de administrar isso aí e a coisa continuar acontecendo. Talvez o deputado, como deputado, saiba, inclusive, dizer um pouco sobre a SEMA, né? O que o senhor acha desse trabalho da SEMA? Tá aí, Johnny, uma das maiores reclamações que a gente sempre recebeu ali, de todo o setor produtivo na Assembleia Legislativa, é que muitas vezes a SEMA ela trabalha mais para dificultar para o setor produtivo do que mesmo para auxiliar. Porque, por uma questão constitucional, uma obrigação legal, eles têm que emitir essas certidões, essas autorizações. Mas eles criam tanto empecilho que muitos produtores acabam desistindo aqui no estado de Mato Grosso. Tem muita gente que vem de fora. Tem muita gente que vem de fora para poder empreender no estado de Mato Grosso. E um dos grandes problemas que eles encontram aqui é exatamente a Secretaria do Meio Ambiente. Exato. E olha aqui, veja bem, se tem um setor que mais passa a lei na Assembleia Legislativa, é o setor do meio ambiente. Toda semana a gente observa projetos, principalmente projetos, vindo do Executivo. Aí nós vamos fazer justiça também. O próprio Executivo ele tem tentado flexibilizar alguns pontos ali do Código Ambiental Estadual, aqui da legislação ambiental estadual, tudo, sempre chega. Mas eu acho que eu particularmente, eu não sou favorável à depredação, vamos dizer assim, da nossa natureza. Sim. Mas esse excesso de zelo atrapalha também o desenvolvimento do Estado. Excesso de zelo atrapalha. É uma resistência que não apresenta alternativas, né? Tudo bem. Exato. Tá, tenho essa dificuldade aqui, mas qual que é a solução? O que eu preciso fazer para me enquadrar e isso, de fato, então, andar para que eu possa trabalhar? Exato. Parece que não existe uma proatividade na busca por soluções, só para barrar mesmo. O Ministério de Minas e Energia tem lá a ideia de desburocratizar. É isso, desburocratizar. Não é dificultar, parece assim que está vendendo, colocando dificuldade para vender facilidade. Né? É difícil, rapaz. E a gente deparou muito com isso. Nós precisamos realmente virar a chave. Né? Eu acho que está na hora de virar a chave. A expectativa da mineração para os próximos 5 anos, expectativa a nível nacional, é de 2,4% de arrecadação, dobrar para 4,8%. Né? É muito grande a expectativa. O Brasil, em matéria de mineração, é o que tem no mundo. Tem aqui uma pesquisa de rochagem, né? Que faz também a correção do solo, que tem muito... A rocha aqui no Mato Grosso, ela é fertilizante. Tem pesquisa para isso, você entendeu? É o NPK, né? Na rocha. Então, precisa pesquisar, o Estado precisa... Certamente o Estado já está desenvolvendo esse trabalho, né? Que as informações que vão chegando aqui, para a gente realmente são informações... não chega nunca, a gente tem que ser... O deputado está aqui representando o Estado, exatamente. Né? O Poder Legislativo. Né? Inclusive, ele disse que tem a CPI, que a CPI apontou que 10%... do que é hoje nós comercializado apenas 10% é recolhido. Né? Então, pelo jeito aqui, um dos gargalos que não é ponto de pesquisa do projeto Garimpo Sustentável nesse ciclo é a questão da arrecadação. A gente já ouviu falar muito sobre esse problema da arrecadação aqui no Estado, mas não é ponto de pesquisa nesse primeiro ciclo. Mas, além disso, pelo que nós entendemos, percebemos que seja até a concepção do senhor, é que esse pequeno garimpeiro, ele não pode ser tratado como o índio, né? Que tem que ser a vida inteira aquele dependente, aquele pequeno, aquele artesanal, aquele trabalho rudimentar. Ele tem que receber uma política pública, inclusive até em forma de financiamento, linha de crédito, ou até fundo perdido com aquisição de equipamentos, para que ele se torne um pequeno minerador, já que o minerador
tem um tratamento tão diferenciado que pode trabalhar, que pode comercializar e exportar esse minério. Então, que o garimpeiro seja transformado por meio de cooperativas, Sim. né, de associativismo, num pequeno minerador. E para isso, ele não tem lá 10, 20, 30 milhões para adquirir uma máquina, que o Estado entre liberando uma linha de crédito do BNDES, em parceria com o governo do Estado, coisa parecida, já que os grandes, não só do minério, mas como do agronegócio, alcançam, que se unam em cooperativas, se organizem. Isso requer investimento, trabalho, estudo, dedicação. Você abrir mão um pouco do que você acha que é certo para poder chegar num consenso dos seus pares. Caminhar junto é isso. É você ceder aqui, cede um pouco ali, todo mundo aí se torna uma unidade na força do enfrentamento e também na cooperação com o Estado. Então, eu acho que um dos encaminhamentos desse podcast, primeiro, que o garimpeiro pode ser alvo de um produto cultural, sim. Eu também acho, sinceramente, pelo que pesquisamos, pelo que eu tenho ouvido das autoridades, ele é um primeiro passo importante para que a pessoa se torne imediatamente, no primeiro momento, um pequeno minerador. E aí, no aspecto de se organizar, de se unir aos outros, de alcançar fundos, linhas de crédito para poder investir no seu negócio, qualificar a extração do seu minério, qualificar o nível de comercialização e, principalmente, qualificar a sua formalização no devido recolhimento dos tributos que o Estado precisa receber. Exatamente. E é importante, John, essa parte da arrecadação também. Hoje, a lei da mineração, né, a mineração responsável, ela só libera o licenciamento se você tiver um projeto de fechamento da mina. Como a gente conversou aqui dizendo que é finito, quando esse minério acabar, você tem por obrigação fechar aquela mina. Faz a recuperação. Ou você, lá em Guarantã, deputado, nós temos lá, mandar um abraço pro Juquinha, lá em Guarantã, ele começou um garimpinho, chegou lá em 78, naquela questão da Sudeco, né? Integrar para não entregar, veio para a agricultura, ele é acho que do interior do Paraná, só que produzia lá na Cotrel, longe pra caramba, a 163 era em 77, imagina como era, o que ele produzia ia vender para quem? Então, de 10 que vieram junto com ele, 9 voltaram. Ele vinha embora, malária, doença, mulher querendo ir embora, triste, filho não querendo saber de nada, sem nada, descobriu o minério. E o minério, um ourinho aqui, outro ourinho ali, a fofoca já começa. Ele conseguiu persistir, passou poucas e boas, inclusive depressão, um monte de problema, conseguiu minerar. Ele falou assim, Josias, nós pesquisamos, nesse nosso projeto vai ter um documentário, o deputado vai ser convidado nosso para o evento aí de final de ano. Aí, deputado, seminário importante. Seminário em dezembro, para a gente fazer o fechamento desse projeto aí, vai ser interessante a participação do senhor. O Juquinha olhava para o garimpo, depois de muito minerar ali, falava, rapaz, que visão feia. E era só 50 hectares. A terra maior dele é 113, 50 hectares. E ele ficava com vergonha daquilo. Os amigos vinham lá, tal, ele já com caminhonete, já bem estabelecido. Falou, rapaz, que trem feio. Feio mesmo. Porque a mineração, realmente, essa visão do buraco, ela é feia. Mas ela degrada menos que o agronegócio. O agronegócio precisa de 10 mil hectares para plantar e ganha bastante. De mineração, com 100 hectares. Localizado ali. Ele começou, tirou um pouquinho do lucrinho dele. Vou começar a fechar. Hoje ele tem o peixe dentro da área dele e o boi. Ele está com 200 vacas. A terra dele produz. O capim ele não plantou capim, não, tá? Ele tirou, fez o buraco, minerou, fez um tal de terra estéril de um lado, terra gorda da outra, voltou a estéril, depois voltou a terra gorda, esperou ali um ano, o capinzão brotou ali e jogou a vaca em cima. Então hoje ele tem o peixe, que eu até falo, nem vendo peixe. Só tenho que agradecer a Deus. O peixe é para meus amigos. Quer comer peixe? Vai lá que eu vou dar para você. O boi, que é uma atividade que gera uma renda a mais. Uma renda a mais, né? E o garimpo dele, responsável, através da cooperativa lá de Guarantã, cooperado. Então, existe o caminho, né? Só que é caro. Como ele bem disse lá. Para você fazer o fechamento, é muito óleo diesel, gasta demais. E tem que se organizar. Aí é onde entra a questão da capacitação, o novo formato de mineração para o garimpeiro artesanal. Já que ele quer se capacitar, vamos capacitá-lo. Vamos colocar novos regramentos, novos regulamentos direcionados para aquela situação dele ali. Situação em Guiratinga é uma, situação lá em Juruena é outra, situação lá em Nova Lacerda é outra. Vamos direcionar e organizar para cada realidade. Eu tenho certeza que a gente consegue organizar, o governo consegue arrecadar, e esse pessoal passa de ter medo, para de ter medo
Da polícia, ter medo. Subiu um avião lá em Cuiabá. Nossa senhora, sai correndo com o motor, escondendo um monte de coisa. Isso não é vida. Eu já estava viajando aqui, pensando, você contando toda essa história do Juquinha, né? Juquinha. Do Juquinha aqui, eu estou viajando aqui, eu estou mentalizando aqui todo esse trabalho. Olha, nós tivemos algumas discussões sobre esse tema na Assembleia Legislativa, agora, né, nesse mandato. O que acontece? Alguns entendem que a recuperação ambiental, ela nunca deixa a natureza como era antes. Eu discordo. Totalmente. Eu discordo. Eu convido quem quiser ir conhecer um projeto da Empaé que tem aqui na Climate. Aqui na Climate. O objetivo deles ali é eles mostrar que, até mesmo com aquele material de construção sendo trabalhado aquela terra, você consegue produzir. Os caras pegaram em cima de material de construção, com a fertilização, retirando aqueles dejeitos lá e fazendo adubo orgânico, tudo. Está produzindo pitaia, está produzindo banana, está produzindo mandioca, está produzindo tudo. Isso aí é uma questão de tempo. Quando você faz um projeto, você faz o projeto de extração do minério. Exato. Depois da recuperação, você pode ter certeza. O solo vai ser o que era antigamente. Ele recupera. Só depende, recupera. Vou te dar um exemplo aqui, bem prático. Quando criaram a barragem de Itaparica, a tendência era que o Rio São Francisco ele subisse a uma altura que alagasse a parte da margem em determinados quilômetros para trás ali. Então, a Chesf ela indenizou todo aquele pessoal proprietário de áreas na beira do rio que até chegar na barragem. Foi indenizando lá. E aí pegaram, tinha inclusive alguns que eram meieiro, poceiro, pessoas que trabalhavam para fazendeiros e tudo tal. Foram indenizando esse pessoal. Tem um tio, irmão da minha mãe, ele foi retirado lá de uma região lá de Santa Maria da Boa Vista. Eles puxaram um projeto de irrigação, fizeram vários projetos naquela região. Ali de Lagoa Grande, Santa Maria, Orocó, tudo. São projetos que eles ficam afastados do Rio São Francisco, coisa de 50, 60, 80 quilômetros para dentro da Caatinga. A Caatinga, se você for lá, você pegar a vegetação, ela é bem rala mesmo, que aquele sol bastante, muito seco, a terra seca ali, tudo tal. Se você plantar em cima, ali dá chique-chique, mandacaru, faveleira, catingueira, dá aquelas quixabeira, umbuzeiro, dá aquelas coisas rústicas, né? Aí você pensa, poxa, vamos plantar uma cebola, por exemplo. Não tem como plantar banana, cebola aqui não dá. Você vai lá, entra na Caatinga, vai lá nos projetos. Esse projeto, ele surgiu há coisa de 25, 30 anos atrás. Eles foram trabalhando a terra, foram preparando essa terra. Sim. Eles foram plantando, obviamente, as primeiras plantações não produziram tanto, e eles foram fazendo o quê? Utilizando aquilo que era... Foi corrigido o solo. É igual acontece com essa questão do sistema de plantio direto. Exato. Da soja, do milho, do algodão, tudo que tem aqui. Faz plantio direto. O que sobra ali, ele vira o quê? Vira adubo orgânico. Exato. Então é o que aconteceu nesse projeto lá, no projeto Brisda, Caraibeira, que hoje o pessoal tem áreas altamente produtivas, que tira-se uma produção de cebola de 75 toneladas em 1 hectare plantado, coisa que há alguns anos atrás era inimaginável, você chegava a 20 toneladas. Olha a diferença, de 20 para 75 toneladas. Então você foi produzindo, foi preparando essa terra. Essa terra de garimpo, eu vejo que a recuperação dela é possível. Exato, sim. Se ele sentar com o pessoal aqui da Empaé, pessoal com um bom engenheiro, você vai ver que é perfeitamente possível recuperar essa área mais na frente. Tem enriquecer, né? Tem enriquecer. Sim. E essas regiões, é por aí, até porque essas regiões elas só ficaram pobres por causa disso, né? Foi virando as costas, é bandido, é criminoso. Aí eles vão deixando do jeito que dá. Vai ficando. Mas foi feito um projeto, esse projeto sustentável, como vocês falam, por exemplo, e um projeto responsável. Exato. Você abre o espaço para você fazer a mineração. E depois você, obviamente, você vai tirar a riqueza de lá. Sim. E você fica no compromisso de depois restituir aquilo lá e preparar a terra novamente. Exatamente. É perfeitamente possível, eu acredito. Inclusive, assim, a riqueza que se extrai é o minério, né? Mas essa devolução, essa reconstrução é do ponto de vista social, ambiental, né? Tudo. Então, eu acho que a Metamate, inclusive, ela tem total capacidade e competência para encampar um projeto como esse, né? Para essa área de pesquisa. Inclusive, eles já fazem alguma coisa nessa área de pesquisa, né? Eu costumo dizer, eu disse já em outros podcasts aqui, como proposição, que o Estado tinha que começar a analisar, já que o custo da recuperação da área degradada, né? É esse o termo. Isso. Ele é um custo que inviabiliza para o empresário
o seu negócio de uma certa maneira, até porque ele já é pequeno, não alcança linhas de créditos interessantes, paga juro quando alcança, e etc. e tal. Então, se ele tiver que recuperar, como ele tem que recuperar pelos pré-requisitos da lei, mata o negócio dele. Mas essa recuperação dessa área degradada também é interesse do Estado. O Estado recebe tributos para essa responsabilidade social e ambiental. Sim. Então, o Estado poderia entrar numa linha de crédito especial para que esse empresário faça essa recuperação da área degradada de maneira amena, que ele consiga suportar na sua gestão, porque o Estado está liberando a fundo perdido, inclusive. Né? É uma propositura, viu, deputado? Eu sei que o senhor, nos próximos 4 anos, estará aí à frente de outros setores do Estado. Sim, com certeza. Mexendo com outros projetos. Exatamente. Mas eu tenho certeza que estará ladeado aos interesses do Estado de levar benefícios, de levar soluções para a sociedade. E nós gostaríamos aqui, enquanto projetistas, enquanto representantes do terceiro setor, de continuar contando com a sua ajuda, com a sua atenção. Eu creio que essa lei que está parada hoje na Assembleia, mas que estamos articulando para que ela volte a tramitar, talvez o senhor não esteja mais lá na Assembleia nesse momento, mas o senhor terá uma voz de muita influência lá dentro. Eu tenho certeza que o senhor continuará tendo essa voz. Queremos contar com o seu apoio, não só nessa tramitação, mas com a sua inteligência, com o seu conhecimento, para que a gente consiga corrigir esse projeto de lei e que ele possa, de fato, ser aprovado, entrar em vigor e ajudar essa população abandonada. Johnny, o governador Mauro Mendes, ele, inclusive, ele é engenheiro, né, e uma conversa recente que eu tive com ele agora lá no Palácio, ele falando sobre as obras que o Estado está fazendo aí. Uma coisa que ele gosta muito de enaltecer é que ele sabe fazer. Ele é engenheiro. O negócio dele é obras e tudo tal. Igual ele falou, né? Falou, eu sei fazer. Eu sei, está sendo construído pontes, asfaltos, hospitais, isso, aquilo e tudo tal, né? E assim. E essa é uma área, inclusive, que eu já tenho informações que ele tem conhecimento também. Então, talvez seja o caso da gente abrir um canal de discussão com o próprio governador. Então, de repente, o segmento abrir essa discussão através da Casa Civil, eu me comprometo. Olha aí. Eu me comprometo a gente tentar fazer essa... Uma salva de palmas aí. Já temos um interlocutor que nós precisávamos, não tínhamos ainda. Pode ser um assunto espinhoso, mas nós nunca tivemos receio de discutir qualquer assunto espinhoso. E eu acredito que é possível, sim, de repente, o setor sentar com o governador, o pega através das secretarias, né, que tratam desse assunto, discutir, botar na mesa. Tem esse projeto, por exemplo. Lá nós temos o deputado Dilmar Dal Bosco, que é o líder do governo. Eu acredito que no próximo mandato vai continuar sendo o líder do governo. Eu acredito. Ele é extremamente acessível. Extremamente acessível. É claro que pode ter alguns deputados ali que são um pouco ambientalistas até demais. Eu também sou ambientalista. Eu quero defender as riquezas naturais. Ninguém quer defender a ilegalidade ou coisa absurda para degradar. Não. Isso. Agora precisamos de um meio termo, preservar a natureza, mas eu acho que da natureza o mais importante é o homem, é o ser humano. Tem que preservar principalmente, garantir o sustento do homem, preservando a natureza. É possível fazer isso. Bem colocado, deputado, bem colocado. É isso aí, né, João? É isso aí, João. Eu acho que foi maravilhoso, está sendo maravilhoso esse bate-papo, deputado. Né, como a gente disse lá no princípio, né, o sarrafo, né, subiu, o nível de conhecimento. Isso é importante tanto para nós, enquanto terceiro setor, principalmente para eles que estão lá necessitados, né, dessas questões. Eles estão favoráveis. O que nós precisamos fazer? Vai ter uma reunião grande, precisamos ir, vamos junto. Eles querem. Vamos organizar em cooperativa? Vamos organizar em cooperativa. Só que a cooperativa precisa ter outorga do subsolo, então é uma série de coisas que precisa ser discutido e a gente precisa tirar isso da cabeça e colocar na mesa e pegar os decisores, né, para tratar desse assunto. Isso. Então, muito obrigado aí pela disponibilidade, por essa troca de informações, né? A gente vai convidar o senhor, sem dúvida nenhuma, para esse fechamento do projeto, que vai ser esse ano ainda, né? Fico honrado de estar presente. Sem dúvida nenhuma, para nós vai ser uma honra também, e nós temos aí um documentário que relata, né? A gente foi buscar essas informações, relata lá a verdade de cada uma dessas regiões que foram pesquisadas.
E são relatórios e diagnósticos que vai favorecer muito e vai subsidiar, como a gente disse no princípio lá, qualquer trabalho social que o governo queira pleitear aí. Muito obrigado pela participação do senhor, pela presença aí. A gente fica bem agradecido e honrado com essa conversa de hoje aqui. Deputado, o microfone fica à sua disposição para algo que a gente possa não ter abordado e que o senhor julgue importante e também para as considerações finais. Eu que agradeço, Josias, Johnny. E, igual eu falei aqui, acho que nós vamos morrer aprendendo, estudando, né? Eu passei uma hora mais ou menos, né? Uma hora aqui estudando um setor, um segmento. É uma atividade que eu não domino, mas que a tendência do ser humano é exatamente essa, ir aprendendo ao longo do tempo. Fico muito honrado mesmo das informações que adquiri aqui essa tarde. Temos informações lá na Assembleia Legislativa, porque já foi feita essa CPI, nós já tivemos algumas discussões de alguns projetos que tramitaram, que tratavam dessa questão ambiental, e digo que faço minhas palavras da deputada Janaína, por exemplo, lá um mandato, uma discussão que teve lá de um cargo no TCE, ela falou, um mandato de deputado ela corresponde praticamente a uma faculdade a mais, porque você passa 4 anos recebendo novas informações, aprendendo coisas novas, né? E eu tive essa oportunidade, praticamente eu saí com uma segunda faculdade da Assembleia Legislativa, e em diversos segmentos, com conhecimento de diversos segmentos, esse é um deles. Me coloco à disposição, como foi falado. Muito obrigado. Eu não... estamos encerrando nosso mandato dia 30 de janeiro agora de 2023, mas eu vou continuar ali por perto, tenho alguns convites, né? Tenho compromissos que eu afirmei ao longo desses 4 anos que eu vou dar seguimento. Eu acho que com o Johnny aqui nós vamos trabalhar, inclusive, algumas coisas ligadas na cultura. Exatamente. Eu sou, como todo bom nordestino, né? Eu quero incentivar a cultura nordestina aqui no estado de Mato Grosso também. Já foi fortíssimo, pesado aqui, né? Vou trabalhar para retornar. Né? Vamos trabalhar para retornar. E agradeço a todos aí. Muito obrigado mesmo. Parabéns pelo programa. Obrigado. Obrigado, deputado João Batista. Obrigado, Josias. Você acabou de assistir mais uma edição do podcast Garimpo Sustentável, que trata deste setor tão importante do ponto de vista econômico, mais especialmente do ponto de vista social. Quem são esses trabalhadores? Como estão suas famílias, essas famílias que orbitam nesses distritos, às vezes em regiões inóspitas do estado de Mato Grosso? O deputado João Batista aí assumiu um compromisso já como parlamentar, mas independente do seu mandato, ele continuará levantando essa bandeira junto com a gente, será um interlocutor junto ao governo do estado de Mato Grosso, nessa aproximação, nesse enfrentamento desse debate tão importante que já passou do momento de apresentar soluções viáveis para que todos possam trabalhar e garantir a sua subsistência. Como bem disse o deputado, o meio ambiente, o planeta é importante, todos nós estamos preocupados com ele, mas estamos preocupados, acima de tudo, com a dignidade humana e com a sobrevivência do ser humano e de suas famílias. Esse programa é patrocinado pelo governo do estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, numa parceria da Metamate, Companhia Mato Grossense do Minério, né, Josias? E da Cor de Mato, a quem agradecemos a confiança de conduzir este podcast e trazer, assim, tantas ideias maravilhosas como as que surgiram aqui durante o programa de hoje. Obrigado, acima de tudo, a sua audiência. Clique aqui naquele joinha para dizer que gostou. Isso nos ajuda nessa busca pela disseminação de informações, mas se inscreva também no canal e clique no sininho para receber as atualizações. Fique com a gente porque tem muito ainda mais por ver aqui no Garimpo Sustentável. Obrigado pela sua audiência. Valeu.